Sou formado em sistema de informação, fiz uma especialização em redes. Hoje tenho uma empresa de consultoria de TI e estou no mercado na parte de especialista em infraestrutura sênior. Então, naquela época, a gente tinha que A gente pegar a fazia. plaquinha, soldar o sensor e programar ali E para poder a gente embarcar. fazia do embarcado até o web. A gente É, fazia a página web, fazia o aplicativo de celular e adicionava o botão, protocolo MQTT, banco de dados, subia na AWS. a área de TI é muito abrangente, muitas tecnologias novas surgindo, equipamentos novos. Por mais que você tenha uma base, né? Mas eu costumo dizer, falar sobre firewall, né? Se você souber ali políticas, regras, né? Você vai conseguir gerir qualquer firewall Dificilmente tem um time de de segurança. segurança nas empresas, né? Isso é um ponto crítico. E eu acho que o setor de tecnologia, o mercado de tecnologia tem evoluído muito nesse sentido, né? Eu acredito que isso é um gap muito grande no mercado que acho que vai ser sanado aí em breve. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um Levi Talks, podcast que a gente fala de tecnologia. A gente traz aqui uma galera especialista na área de tecnologia, alguns mais sêniors, outros que estão começando ainda na carreira, mas sempre para trazer a experiência aqui deles e a trajetória de vida, de carreira acadêmica e a carreira profissional aqui para a gente e trazer essa experiência para vocês, beleza? Hoje a gente está aqui com o grandiosíssimo Moisés. Seja bem-vindo, Obrigado, Levi. Moisés. A gente já se conhece de outros trabalhos, de outros projetos. A gente vai falar inclusive sobre isso, mas se apresenta aí para a galera. Massa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Moisés, né? Moisés Rodrigues, tenho 41 anos, sou casado, tenho um filho de 6 anos. Tô aí no ramo de tecnologia desde 2003. Não, 2003, não, 2008, né? É, sou formado em sistema de informação, fiz uma especialização em redes. Hoje tenho uma empresa de consultoria de TI e estou no mercado na parte de especialista em infraestrutura sênior. Então, Maravilha. aqui, passar um pouquinho da experiência aí para o pessoal. Show de bola, Moisés. Maravilha. Você começou crimpando cabo mesmo ou começou como suporte? Como é que foi? Não, meu primeiro emprego foi pós, Forças Armadas, né, lá em Sim. 2001 eu entrei no exército, e aí Você já fazia alguma coisa de tecnologia no exército ou não, não? não, eu tive quando eu tinha entrado no exército, eu passei um tempo, e aí quando eu fui fazer soldado, né, passei um Sim. tempo, e aí quando eu fui promovido a cabo, eu fui para a área de comunicações. E aí eu tive que fazer um projeto, né, interno lá do quartel, passei para eu era 19BC, do 19º Batalhão de Caçadores, e acabei, nesse período, sendo transferido para o 51CT, centro de telemática que fica ali perto da Pô, polícia do legal. exército. Aí lá tem toda a parte de infraestrutura, Sim. e aí tinha uns projetos lá de um sistema de estoque que o comandante queria verificar, e era como se fosse um estágio, aí eu tive esse Caramba. contato. Mas antes, lá atrás, na infância, assim, eu entrei na área sem saber nada de tecnologia. Lá eu fui ver um computador, aquele 486 Quadro. antigão daquela época. Tive contato com o Windows, aquele DOS, né, o Windows 3.1 ali. Foi até uma brincadeira, meu tio recebeu esse computador, eu tinha 11, 12 anos. Aham. E aí só naquela época, né, a gente brincava, só gude, jogar Não tinha bola e tal, não internet tinha ainda, né? Não internet. tinha. E aí ele levou aquela telinha preta lá, eu futucando, porque eu já estudava e tal. Ele: Sim. "Não, mexa aí que você é inteligente e vai desenrolar alguma coisa". Eu consegui ativar o Doom, aquele jogo de tiro, todo Caramba! preto e branco, pequenininho, aqueles pixels todos É, quadradinhos. E aí acabou que eu jogando lá, e meu tio: "Rapaz, você consegue, fera, não sei o quê". E aí cliquei em alguma coisa lá, parou de funcionar, e aí o jogo não voltou mais. Aí também não tinha contato, não sabia o que fazer, né, sim. então não tinha tomado curso e nada. Mas você já Foi tinha só habilidade com computador Não, não numa tinha, boa? foi a primeira vez, o primeiro contato, né. E Mas aí foi sozinho ou você foi tentando. fui clicando ali, acho que combinei algumas teclas sem Sim, querer e sim. abriu o jogo, né, dei um executar lá. Show, show. Mas e aí depois, para ir para a faculdade, eu não tive contato nenhum. Foi até meio que no susto. Eu estava de serviço um dia no 19BC, e aí veio uma menina de marketing dessa de panfletagem, Sim. informando que tinha um desconto de 25% para militares, tanto na mensalidade quanto na matrícula.
E aí eu fui ver a grade de cursos que tinha. Na época, Hélio Rocha, que era a faculdade ali do Colégio Integral, tinha só 5 Sim, cursos: Publicidade e Propaganda, Administração, outro lá que eu não lembro, e SI. Aí eu fui ler a emenda, tinha sim. lá SI, né, Sistema de Informação, aí tinha a parte de computação, análise de sistemas e tal, aí, pô, é uma área interessante. Aí eu liguei pra minha mãe, estava no quartel, não podia sair, né, eu só namorava com minha Sim. esposa ainda, liguei pra minha mãe: "Pô, mãe, surgiu uma oportunidade aqui de fazer uma prova no domingo, só que eu tô no quartel, preciso me inscrever, você tem como vir aqui?". Aí ela foi, pegou minha documentação, foi lá, aí eu fui Show. fazer a prova domingo, faculdade particular, né, Aham. costuma ser mais fáceis as questões, acabei fazendo a prova e passei, fui aprovado. E aí Caramba. entrei no mundo da informática, tinha algumas pessoas na faculdade que já tinham mais experiência, né, outros contatos, conheci uma pessoa bastante importante aí na minha carreira que foi Bruno Fabres, hoje ele é gestor de TI de uma rede de clínicas, mas ele que foi me dando direcionamento, na época ele já de jovem já era estagiário da Coelba e tal, e aí ele tinha mais experiência assim, né. E aí ele foi, a gente criou amizade e tal, e aí, acabou que eu fui ganhando mais experiência, assim, do mercado de trabalho, né, o como, utilizar a informática em si, sistema de informação, no mercado de trabalho através dele. Porque na faculdade a gente aprende muita É, coisa teórica, então é, quem não tem uma vivência, né, aquela pessoa que exato. está estudando ali, ela simplesmente vai ver ali toda a teoria, mas não vai saber como aplicar. E aí, como você tem a experiência de ter outras pessoas que já estão no mercado de trabalho, passa aquela experiência para você, e aí foi assim que eu entrei, mergulhei no no ramo de Maravilha. Você SI, Sistema de Informação, normalmente, pelo menos hoje, é um curso que envolve um pouco de programação, né? Ou, em muitos casos, muita programação. Muito mais programação, inclusive, do que infraestrutura. Quase uhum. nada, em alguns casos. Como foi que para você foi tranquilo? Você aprendeu programação já em SI ou você já sabia antes? Já tinha Não, aprendido um pouquinho foi o antes? primeiro contato, né, que eu tive com informática foi na Sim, faculdade, então lá tinha várias essa grade de matérias, tinha as matérias de muito mais voltado para para programação, né, programação. Aham. Portugal, né, É, aquelas linguagens exato. iniciais, análise de sistema, parte de engenharia ali, aquela Sim, parte de dados, banco de dados um, banco de dados 2. Então eu fui inserido nesse meio. Mas quando você vai entrar no mercado de trabalho, sim. hoje está mais fácil você direcionar o que você quer fazer, né. É, Antigamente era sistema de informação, engenharia da computação ou ciência da computação. exato. Hoje não, você tem um curso, né, aqueles tecnólogos Sim, voltados para a rede de para redes, computadores, outros exato, voltados para desenvolvimento de sistemas. exato. Então, hoje é mais fácil da pessoa ingressar e até com uma velocidade maior, né, Sim, porque antes você estudava 4 anos sim. para ser E tinha só a bacharel, base, só né, só isso. a base de Isso. tecnologia. E depois ir atrás de curso, É, certificação, e tal, para ingressar. Hoje não, já consegue encurtar isso aí. Então eu tive todo esse, entendimento, né, da parte tanto de análise de sistemas, da parte de estrutural de sistemas e voltando para a parte de infraestrutura, porque é a base lá. E aí quando meu primeiro emprego, foi assim que eu saí da faculdade, né, eu tive que mesclar, porque eu era militar, e eu uhum. tive que fazer faculdade enquanto militar. Nossa, fez Então foi muito complicado paralelo. para mim, Caramba. porque tinha momentos que eu estava em acampamento, Sim, e aí eu tinha que que faltar, e aí eu faltar. tive que pegar o ofício do comandante para Sim, poder chegar na sim, escola na faculdade, né, e onerar as sim. faltas, mas o assunto eu tinha que correr atrás. É, Então foi bem difícil. E aí, no em 2008, que foi a minha conclusão, eu estava escrevendo monografia, então não tinha jeito de caramba. conciliar. Eu pedi dispensa, faltava 2 anos ainda para completar, né, porque eu Sim, era cabo do exército, uhum. até 7 anos. Deixei de fazer um curso de sargento, porque eu ia ter que ficar 6 meses. Caramba. E aí mas eu pensei lá na frente, né, eu falei: "Pô, Sim, sargento, também do exército, são 7 anos. Eu sim. sou cabo, um pouquinho salário um pouco Uhum. diferente, tem umas regalias mais, porque você tem uma patente um pouco maior, mas no futuro eu pensei, né, Sim. então eu queria me formar antes. E aí eu saí, pedi para o comandante, aí fui dispensado normal, né, como eu tinha uma boa conduta, Uhum. recebi meu honra ao mérito normal, só suprimiu 2 anos do meu serviço militar. Sim. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Getronics, que aí foi o meu primeiro emprego.
A Getronics prestava serviço de suporte, né, nível um, Uhum. atendimento helpdesk, Entendi. e nível 2 para a Coelba, Cosern, que é Rio Grande do Norte, e a Celp, Pernambuco. Sim. O grupo equatorial todo, né, porque era a Coelba era do grupo equatorial do Rio de Janeiro. E coincidentemente quem me deu esse insight, essa dica desse emprego foi Bruno Fabres, né, Sim. amigo meu, ele já trabalhava na Coelba, mas pela Stefanini, Uhum. na parte de infraestrutura da Coelba, mais interno. E aí eu fui pra Getronics, um prédio fora do complexo ali da Coelba no Cabula, fica no Stiep, Sim. a Getronics, e a gente prestava serviço remoto. Então eu Sim. tive toda essa vivência, né, de entender ali a infraestrutura, os sistemas que a Coelba Sim. usava e atender no remoto, o usuário, né, estava aqui usando aquela ferramenta VNC, né, de acesso Sim. remoto. Era uma máquina e estava aqui: "Não, aguarde um minuto aí que Sim. eu tô atendendo", aí pegava um, tocava outra ligação, aquela telinha, Aham. aquele mundo de call center, né, Sim, mas o sim. call center é do service desk voltado Sim. para serviço de TI. E aí foi uma boa vivência, porque eu ganhei muita experiência com isso, graças a Deus eu sempre fui dedicado nas coisas que eu procuro fazer e me destaquei lá. Aí passei lá, tinha premiação para quem conseguisse resolver a maior quantidade de chamados e Sim. tal, então tinha esse ranking. E aí eu consegui ingressar, um amigo meu também tinha uma indicação que você Uhum. ganhava uma premiação. E aí com isso, eu passei uns 6 meses atendendo Coelba e Cosern e a Celp, e aí surgiu um novo contrato, que foi a Semar, Companhia Energética do Maranhão. E aí o diretor da Getronics viu meu desempenho e aí perguntou se eu queria mudar de projeto e assumir algo novo sozinho. Caramba. São Luís, Codó, Imperatriz, todas essas cidades lá do Maranhão que eu não conhecia nada, outro sistema. Sim. E aí eu enfrentei o desafio, disse que queria, e aí pronto, eu fui deslocado, então eu ficava atendendo só a SEMAI. Então foi outra cultura, outros sistemas, outra, e aí eu fui ganhando mais experiência com isso. Aí, mas também, foi bom porque eu consegui esse meu amigo que entrou para a Coelba, depois precisou de mais uma pessoa, eu trouxe ele para a parte da Semar e a gente começou a trabalhar junto nisso. Ele ficou um tempo lá, depois eu, quando completou um ano certinho, aí surgiu uma nova oportunidade. O bom é que a Getronics, era bem aberta a isso, que eles falavam que ali era um primeiro degrau, né, Sim. para quem estava vindo no mercado, da faculdade e tal, era o primeiro contato com o mercado de trabalho, porque era o service desk, e se tivesse alguma outra oportunidade para carreira ou Sim. financeiramente melhor que eles, faziam um acordo e tal Sim. e tranquilo. Daí surgiu a oportunidade de trabalhar na OAS Empreendimentos. Bruno também estava migrando da Coelba e foi para lá. E aí precisava de alguém para estar nesse primeiro contato Sim. de clientes e tal, na parte de service desk, e aí acabou me fez uma proposta se eu queria ir para Sim. lá. E aí como lá estava estruturando, né, a OS Empreendimentos tem a holding, né, a OS Construtora, e a OS Empreendimentos era a empresa que construía edifícios residenciais, comerciais, né, a construtora mais pontes, essas obras mais pesadas. E ela estava voltando para o mercado, porque estava nesse ano 2009, 2010 era o boom de apartamentos, né, Sim. centros comerciais, e aí tinha muita obra. E aí eles estavam reestruturando a TI. Então eu participei de muito projeto bom lá, eh, já em data center mesmo, né, porque eu não tinha contato com isso. Então lá foi criado o data center novo, virtualização, VMware, né, servidores da Dell, Switch, VLAN, então toda essa foi tudo que eu via na teoria na faculdade, eu pude aplicar ali, né, Sim. mão na massa mesmo, hands-on ali, justamente no data center ali da OAS. Aí eu passei 4 anos ali. Aí eu comecei como analista de suporte, né, que eu estava atendendo, depois fui Sim. ingressando na parte mais dos projetos de data center, aí fui promovido lá para analista de tecnologia, aí fiquei júnior, pleno, sênior, passei 4 anos, aí infelizmente teve aquele problema da questão da Lava Jato, Sim. aí Sim. tiveram as demissões em massa, e aí já estava também decaindo essa parte de construção Uhum. de prédios, né, Sim, é. nesse período, e aí eu fiquei um tempinho parado. Saí da OAS, mas foi questão de meses, porque eu também já tinha outros contatos, e aí eu fui para um outro projeto da Austral Logística, que é um centro de logística, operador logístico ali no CIA. Sim. Também estava começando tudo do zero.
Tá, calma, espera aí. Até esse momento você já tinha ingressado na área, de infraestrutura, mas você já tinha pós? Como é que estava? Não, tá, como eu iniciei lá na Getronics em 2009, fiquei até 2010, Sim, 1 ano certinho. Aí eu saí, aí eu fiquei de 2010, 4 anos, até 2014. Aí foi a partir daí, quando eu fui para Austral, que eu sim, comecei a fazer uma especialização em redes. Mas já tive todo o contato. O conhecimento que eu aprendi, né? sim. eh, A base da faculdade você já tinha aplicado no data center lá, Isso, que foi fazendo inicial e tal. sim, E aí quando começou a declinar a empresa, aí o data center foi desligado, a sim. construtora passou a assumir os serviços da OS Empreendimentos e tal, a empresa deu uma caída, tanto que hoje, até foi destituída, tem a Coesa, eles dividiram as empresas e Sim. tal, fiquei sabendo. Bruno também ficou um tempo lá, depois saiu, tá em outro projeto. E aí eu fui para essa Austral, que foi a minha maior vivência, eh Aí você entrou lá como? Entrou qual era a sua responsabilidade lá? Ó, eu entrei como analista de Na TI, lista, beleza. mas foi para montar tudo do zero. Foi para montar um Foi data porque, center. assim, a diretora financeira, Hum, ela convenceu, né, o gaúcho, né, Luciano, que era o dono da empresa, ele estava montando, tinha uma empresa, a empresa era alugada, um galpão, e ele estava construindo um prédio. E esse prédio ia crescer, né, que foram vários projetos de expansão, né. sim. Eh, Ali no Cia Aeroporto. Era um arma Ele primeiro construiu 3 armazéns de 450 metros cada um, e aí no final terminou com 10 armazéns. Nossa, E aí eu participei de todo esse projeto de expansão, expansão de expansão, um a lado, parte de expansão do tecnologia outro. toda. Aí eu usei a bagagem que eu adquiri nesses 4 anos lá na OS Empreendimentos, nessa parte toda de data center, né, para convencer ele é uma pessoa bem sensata, assim, com números e tal, então eu tive o poder de convencimento, né, do gestor de que Sim, ali era um investimento. Quando eu cheguei a empresa ficava num galpão alugado, ele tinha 40 e poucas máquinas lá, são os computadores montados, sim, login e tal, com Windows, Office, daquele jeito. Aí eu falei com ele que precisava estruturar aquilo ali, né, licenciar tudo, deixar redondo, sim, porque ele ia comprar servidores. Então, você teria que ter licença de servidores, exato. call de acesso a servidores. Então Uhum. fiz um projeto, né, todo do zero, e apresentei para ele que o investimento deveria ser feito, e ele, comprou essa ideia, graças a Deus deu tudo certo. Comecei, montei um data center, começou com 2 servidores em cluster, aí cresceu um pouquinho, botou mais um storage, SAN, né, Caramba. aí foi bem estruturado. Suítes separadinhos, VLAN de impressora, VLAN de servidores, VLAN de usuário. E aí eu geria o firewall também, parte de roteamento, então eu cuidava da TI toda. E aí com isso, passei uns 4 anos, aí a equipe cresceu um pouco, aí eu fui promovido a gerente de TI, e coloquei 2 pessoas para trabalhar comigo. E aí uma ficava cuidando dessa parte de acesso ao usuário, né, o suporte em si, e a outra passei meu conhecimento ali dos serviços mais para poder estar mais delegando, porque também eu já cuidava tanto dessa parte de infraestrutura e sistemas, mas também da fornecedores de TI, fornecedores dos Caramba. links, tal. Então, Uhum. era a parte da gestão do ambiente todo. E aí eu passei 9 anos na empresa. Nesses Nossa, projetos de expansão, estruturando. né. E aí Luciano resolveu em 2022, vendeu a ele quando ele construiu a empresa era só carga seca de Sim. produtos, né, todos esses produtos Era alimentícios, logística, né? logística, Sim, armazenava e fazia as sim, entregas. Era um centro logístico mesmo, então tinha a parte de transporte e a parte de armazenagem. sim, Então todo esse projeto até de coletor de dados, implantação de sistemas para poder, era Oracle, o banco de dados, TOTOS, né, o ERP, sim, então era bem complexo. Quando ele investiu em crescer a empresa, ele, investiu em tecnologia, não só na parte de infraestrutura, sim, mas também parte de sistemas. A gente tinha um sistema de WMS, né, que é para controlar a parte de estoque, de movimentação, que era da Store Automação, né, depois ela mudou de nome para Zion, e tal, mas era uma empresa renomada nesse ramo. E aí eu participei de todos esses projetos, controle de câmara. Aí ele montou 2 armazéns, dentre esses 10, 4 era câmara fria. Então ele começou a botar clientes de refrigerado, congelado, sim. né, Nestlé, Danone, Vigor.
tudo que você pensar aí que tem no supermercado armazenava lá. E aí com isso ele ganhou visibilidade e a empresa, acabou, sendo bem valorizada. Ele teve a ideia de sair do país, está morando no Canadá e acabou vendendo a Austral, né. Uhum, Finalizou as operações e aí a Superfrio Logística comprou. Hoje a Superfrio, ela tinha a meta de ser a quinta maior do mundo, ela era a uhum, décima. Aí tá andando para isso, aí quando eu saí aí eu continuei na gestão da Superfrio, porque como a Superfrio ela comprou só mais um CD, né, ela tinha sim. na época 40 e poucos CDs espalhados pelo Brasil. Então, como a gestão de TI era em São Paulo, em Ribeirão Preto, acabou que a gente passa um tempo de transição, e Uhum. aí eu acabei saindo da Superfrio por conta dessa mudança. Mas eu já tocava desde 2017 a minha empresa, eu tenho uma empresa de tecnologia, consultoria de infraestrutura, a Rotansys, até parceira da Maravilha. Aeropagos. E aí acabei fazendo uns projetos e hoje eu ainda presto serviço até para esse CD da Superfrio, porque como Show. eu montei toda a infraestrutura deles e aí a Sabe de gestão tudo já. saiu, então tem Sim. todo eu acabei virando fornecedor de serviço deles. E aí foi uma grande bagagem aí para minha carreira, né, aprender isso tudo. Você vê que começa lá da faculdade, você É. começa a aplicar isso, né, Já na já tinha na época você já então você mexia com equipamentos firewall, servidores, roteadores, switches, tinha também parte de CFTV, essa parte de câmera. CFTV era separado, porque o próprio gestor de segu eu só encabeçava os projetos da parte de, e e direcionar onde passar os cabeamentos, né, Ah, ok. essa parte de projeto. E E aí a parte o pessoal de segurança tinha que a equipe cuidava dele para sim, fazer manutenção, sim, era meio que uma equipe, a gente fazia parceria, assim. sim. Aí quem cuidava realmente era a parte de gestão do CFTV, mas eram câmeras IPs também, eu fiz o projeto Pô, show. voltado. E já tinha algum dispositivo IoT ali para fazer leitura de sensor, alguma coisa do tipo, não? Não, não, eu não consegui, quando eu comecei a entrar no ramo aí da Sim, IoT, eu não consegui fazer algo para para implementar utilizar lá, ali, né, sim. a gente já tinha feito aqueles projetos, Sim, então a gente vai até falar sobre, mas, o que tinha era algo não que, foi criado, assim, para poder, usar aquele dos protótipos que a gente fazia, e sim algo que é já pronto. Eu implementei na época, Luciano, ele tinha comprado um sistema de monitoramento das câmaras frias, que são sensores, sim, de temperatura e umidade, só show. que com um sistema Próprio. próprio, né, que é Uhum. o Citrad. É um sistema até free, só que a implementação dele aí tem hoje já tem embarcado em deve ser um Raspberry. Deve Eu ser. nunca abri o Sempre é. equipamento, eu não Sempre é. abria, Você mas olha, é sempre Arduino, é, Raspberry. é um Raspberry que é embarcado e tá ali. Hoje você não precisa mais implementar num servidor para ter serviço e Sim, tal. sim, Você sim. aí é um conversor, tem uma placa de rede, você entrega um IP para esse Show. equipamento e aí ele faz, né, a Integra lá no leitura sistema. analógica e tem um dashboard lá. Então o pessoal da manutenção da parte de temperatura, porque essa é muito sensível essa questão De variação de temperatura, né. para alimentos, Ainda mais ainda mais aqui, né, na nossa região, iogurte, que é tem a quente pra questão caramba. de validade e tal, Sim, então você sim, não pode ter que manter a câmera ali. sim, Então foi aí o que tinha de IoT era isso aí, sim, mas produtos já embarcados, né, sim, já proprietários. sim, show. Maravilha. E aí você se tornou, então, um especialista sênior em infraestrutura. Até então você estava só na parte ainda de infraestrutura local, ou seja, de data centers e de toda a parte de infraestrutura física, ou você já estava começando a migrar para cloud, já fazia alguma coisa de cloud até aí, não? Tá, eu já comecei, né, quando surgiu o mundo da cloud aí, né, de AWS, Sim. Google e Azure, já tinha começado a estudar algumas coisas, mas não tinha implementado nada, porque já tinha o pensamento de implementar lá na Austral, mas aí teve a questão da venda. Quando vendeu a empresa que a Superfio comprou, ela já tinha alguma coisa em nuvem. Então, o data center deles, alguns servidores eram
de algumas unidades continuavam algumas coisas locais e eu participei do projeto de transição de alguns Sim, serviços na Austral para o data center da Superfrio, que é todo na AWS. sim. Então passei a Então você utilizar pegou a AWS peguei esse então. projeto de Show. AWS, algumas coisas de Azure, o AD Na era Azure, Azure. sim, sim, Então é esse ambiente híbrido, né, que a gente encontra hoje, né, sim. atualmente, várias empresas assim. É muito difícil você chegar para um diretor, um CEO de uma empresa e dizer que hoje ele vai desligar o data É, center dele local e vai levar tudo para a nuvem. é. Primeiro porque ele vai olhar em custo, vai olhar no custo atual, né, local ali e vai ver que vai achar que é muito mais caro, mas o ROI, Exatamente. né, o retorno de uma migração para a nuvem, você só vai ver A maioria inclusive a futuramente. maioria das empresas que migraram na época teve uma época, né, que a cloud teve um boom gigantesco, e aí muitas empresas estavam migrando tudo local para cloud, e houve um movimento também contrário depois. Houve hoje, inclusive, tem muitas empresas que estão optando pelo híbrido, inclusive, né. Ter parte do seu processamento, o core normalmente, né, a coisa mais pesada de processamento local, e o restante que for auxiliar, né, às vezes, um serviço de notificação para disparo de e-mail, para disparo de SMS, Sim. joga tudo na nuvem, e o que é core da empresa, local. Então isso realmente que você falou aí do custo, hoje é levado muito em consideração, principalmente para a gente que está no Brasil, que a gente sofre muita variação do dólar, É, as clouds são são cobradas em cobrados em dólar, dólar. né, e é muito pesado. Inclusive, é um problema grande, sempre foi para todo mundo que trabalha com desenvolvimento, e para quem trabalha com cloud também, que é a latência, né, tempo de latência, a gente sempre se preocupou muito com isso, servidor no Brasil É era mais mais caro, caro, né, por estar mais próximo. quando você muda a region lá dos Estados Unidos para o Brasil, é muito E mais quando caro. você se você tem lá aquela ferramenta de cálculo, né, aquela Sim, calculadora, sim, e se quando você tem pequenos serviços, o valor que muda é pouca coisa, mas exato, quando você coloca uma infraestrutura robusta que você faz a exato, conversão para você colocar no exatamente. servidor mais próximo, Isso, aí onera demais o em São custo, né. Paulo, é muito mais caro. Isso é problemático para todo mundo, então, esse lance do custo realmente muitas empresas têm optado por manter híbrido, ter um data center local e ter muitas vezes é até mais voltado para disaster recovery, que é tipo assim: meu data center acabou a energia", mas aí sobe um Ou uma sistema redundância, né. exato, uma redundância. Eu tive até uma experiência, de levar alguns serviços para a nuvem e depois Sim, ter que depois voltar, ter que voltar. justamente lá na Superfrio, mas aí foi porque eu já não era mais o gestor, já tinha saído, Sim, estava com o prestador de serviço e eles optaram por migrar tudo. sim, Só que levou o quê? Levou o sistema de gestão das câmeras de segurança, que é o Digiforte, uma plataforma sim. robusta, e o armazenamento era local. Só que essa latência das Gigantesca, gravações estarem sendo feitas Sim, localmente e a gestão em nuvem sim, acabou onerando o link e tal, aí é, tivemos que fazer. Aí eles me contrataram para poder voltar tudo para voltar. É isso e aí mesmo. você tem que avaliar bastante quais os serviços que você vai manter em nuvem, quais os serviços que vai manter local. Quando a Exatamente. empresa já nasce na nuvem, é diferente, né. É, E hoje quando você tem hoje os SaaS, né, os softwares as a sim, service, é mais fácil, porque você vai a estar com a maioria plataforma toda lá. a maioria já começa em cloud. Mas é isso mesmo, principalmente esse lance, né, no seu caso que você trabalhou na indústria de logística durante muito tempo, muita coisa é no lugar, né, no É, local, então muita coisa está acontecendo no local, e aí tem esse lance da distância, às vezes o dado já não vale mais, e isso. aí, pô, até você descobrir que deu problema em alguma coisa. E tem também o lance a gente trouxe aqui, tem um episódio, quem quiser assistir, a gente trouxe um advogado aqui para falar sobre legislação voltada à tecnologia, né. Uhum. Tem também, a questão de gestão dos dados, né. Muitas vezes são dados que não podem estar em outro país, tem que estar no É, Brasil e tudo mais, enfim, depende muito do compliance da empresa. do Tem empresa que compliance, não exato. pode realmente ter Exatamente. dado fora. Isso aí pode impactar também diretamente na arquitetura da infraestrutura, né, da empresa. Então a galera fica bem atento com isso aí também, tá.
Não querer migrar tudo, vamos migrar tudo sem ver E compliance, também, sem assim, ver as empresas que prestam o serviço, né, da migração, da nuvem, eles vêm, né, vendem realmente é um projeto, que você vislumbra os olhos, né, que, pô, você sim, vai tirar tudo que está aqui, aí você não vai ter mais custo com ar-condicionado, com redundância de no é, break e tal, mas é um projeto que você tem que estudar bastante, não dá para migrar tudo. exato. Eu tive uma outra experiência agora de rollback também dessa questão, quando eu saí lá da Superfrio, né, foi isso em 2022, aí 2023, 24 eu acabei ficando só, com a minha empresa, e aí eu fui contratado pelo Almacém Pepe, que é uma rede de restaurantes que tem aqui em Salvador, e acabou que a gente estava com uns projetos aí grandes para poder migrar para a nuvem da Oracle. Lá eles usam Sim, bom. Oracle, só que acabou que teve alguns problemas de redução de custo, tanto que eu passei uns 2 anos e pouquinho lá e acabei saindo. E aí uma das coisas foi retroagir a parte da nuvem. A gente já estava Sim, encaminhando bem, e aí não, porque tudo redução de custo e acaba que você tem que voltar ao projeto. é, Então, imagine, você já estava avançando algumas coisas, ter que voltar. Então tem que ser bem pensado realmente uma migração, né, é, para a isso nuvem. mesmo, é isso mesmo. Por isso tem que ter uma análise muito, Criteriosa, abrangente e né. criteriosa, não dá pra sair fazendo tudo na loucura. Moisés, você então até esse momento você já era, um especialista sênior em infraestrutura, você já teve ali então algumas experiências com cloud até esse momento, você já tinha feito suas quais são suas pós-graduações que você tem? Tá, ali, Suas né, no especializações? meado de 2015, 2016, quando eu estava na parte de gestão ali de TI da Austral, eu Sim, comecei a fazer uma especialização em redes em de redes. infraestrutura, né, Sim, especialização em redes de computadores e telecomunicações pela show. Unifax. Uma pós, híbrida, né, que era semipresencial, Uhum, uma semana presencial, uma semana online, e aí eu me formei, né, uns 2 anos sim, aí me especializei, né, na parte de infraestrutura, porque, eu sempre fui um gestor mais técnico, né, o sim, gerente de TI nas empresas, assim, quando são empresas muito grandes, né, tem toda a cadeia, né, de uhum, CEO, diretor de TI, sim, aí o gerente de TI é uma pessoa mais sênior, ele está cuidando sim, mais de contrato, tem uma equipe, só que como eu vim de outras empresas que sempre iniciou como analista e tal, então eu sempre mantive um pé na gestão e sim, um pé na parte de infraestrutura, parte de sistemas. Então eu quis me especializar mais, né, para poder, muito bom. até fazer as melhorias de projetos e tal, e também alavancar a minha empresa que eu Sim, tinha como, para poder prestar um serviço melhor de qualidade, então a gente se especializa, né, a área de TI é muito abrangente, muitas tecnologias novas surgindo, equipamentos novos, por mais que você tenha uma base, né, por exemplo, sim, eu costumo dizer falar sobre firewall, né, se você souber, ali políticas, regras, né, você vai conseguir gerir qualquer firewall. exato. E a gente tem muitas marcas no mercado e É, a gente tem até firewalls que são, open source e que são sim, bons se tiver sim, bem implementado, né, o pfSense, Endia, sim, então tem empresas que usam em produção, essas soluções e funcionam bem, sim, bem implementadas. sim, sim, maravilha. Depois dessa especialização, você já fez em seguida outra? Como é que foi? Foi, aí passou um tempo aí, deixa eu 2015, 16 eu me formei. Aí eu passei um tempo sem, ingressar em nenhuma outra Sim, instituição. Aí quando foi em 2023, recente, eu, eh, por gostar muito, né, da parte de eletrônica, da parte de automação, a gente fez aqueles projetos, e aí eu comecei a fazer, uma especialização em engenharia mecatrônica. não Mas foi depois foi do foi bem projeto? depois, Cara, que bem legal. depois, justamente porque eu já tinha, essa vontade, né, de Sim, estar ali, sim, agregando mais conhecimento na parte de robótica, de sim, automação e tal, e hoje agora com inteligência artificial a gente tem um mundo, né, para é, poder seguir. E aí, eu acabei de me formar, né, 2023, são 2 anos também, maravilha. na A parte de engenharia essa mecatrônica, mas na segunda é engenharia especialização. É, mecatrônica. especialização em engenharia Especialização em engenharia mecatrônica. mecatrônica, maravilha. Muito bom, cara, muito bom. E para você que já vem da área industrial, né, você é um cara de tecnologia da área industrial, extremamente versátil, né, você trabalha com
infrafísica, cloud, um pouco de sistemas, e ali tem um conhecimento bom também em IoT. Então, tipo, É, eu é um consegui nesse tempo, né, sim, 16, 17 anos de área, eu consegui passear em várias áreas, né, e aí isso me deu bastante versatilidade, né, para sim, poder sim. estar atuando. Muito bom, muito bom. A gente fez um projeto, para quem não sabe, né, a gente fez um projeto juntos, a gente trabalhou no projeto da Papais. Para quem não sabe, a Papais é uma indústria, né, uma indústria de cadeados. A gente na época eu tinha um curso de Arduino, a gente a Foi assim que a gente gente se conheceu, eu fui aluno do Levi, do curso de Arduino, né, já era uma paixão ali prototipar com Arduino, estava entrando nesse mundo, e eu quis mesclar com o que eu estava sim, aprendendo, né, porque foi justamente na época da pós, eu foi, acho que eu tinha terminado em sim, iniciar, eu estava no meio da pós que a gente fez esse projeto, e o meu projeto de conclusão da pós foi justamente algo com o que eu aprendi lá na escola do é, Arduino com o Levi. E aí, a partir dali, você me convidou para eu sim, poder estar ali, né, sendo professor da escola, na parte sim, justamente de sim, conectividade entre os equipamentos, porque a gente usava alguns protocolos, MQTT, e isso. tinha o Arduino, que era a plaquinha de prototipação, mas ele tinha um módulo, né, o ESP, Tinha o ESP32, tinha o para fazer ESP8266, essa comunicação de redes. é, E aí, minha avó tem Alzheimer, né, mãe de minha mãe, e na época da pós, né, eu fui fazer a trabalho de conclusão de curso, sim, e eu usei, justamente o essa comunicação do Arduino, eu usei a tecnologia do sim, Arduino e a rede em si, para poder criar uma solução, né. Eu usei sensores de presença para tipo, eu fiz um sistema para poder criar uma rede entre os Arduinos, então sim, tinha um Arduino controlando a cama de minha avó, quando ela levantava um sensor ali para poder monitorar, né, para quem estava o cuidador, sim, monitorar se ela tinha levantado ou estava ainda dormindo. sim, Quando ela estava indo ao banheiro, também tinha um sensor lá próximo do banheiro e um outro sensor de proximidade no fogão, caso ela se sim, aproximasse. Então o cuidador ficava ali com aquele aplicativo, né, é mais para sim, tem assistência visual, né, física, mas caso se ela se dispersasse alguma é, coisa, ela estava na cozinha, minha avó levantou, claro, ela recebeu o alerta. Então eu consegui implementar, fiz muito um bom. projeto bom, recebi até foi 9,8 porque coincidentemente o coordenador de curso da especialização de redes era o Eldman, Major Eldman, do quartel lá, Nossa! ele era da escola, Aham. lá da e aí ele: "Não, ninguém recebe 10", sabe aquele militarismo, né, "Seu projeto foi excelente". Mas aí ele justificou, né, porque ele falou Aham. assim: "Você poderia demonstrar de forma visual, né, trazendo numa Sim. TV pra gente ver". Eu não, eu levei lá os arduinos, montei na mesa e tal, então eu perdi um pouco de tempo da apresentação. Ah, tá. Então isso aí ele falou: "Você perdeu alguns minutos para montar os equipamentos, mas foi É, excelente, conseguiu demonstrar aqui". Então a proposta foi isso, você usou a tecnologia, né, sim. a ligação em redes dos equipamentos, né, de eletrônica para Inclusive fazer uma aplicação, né, pra isso. inclusive até hoje ainda é muito caro, sabia? Colocar sensores de queda, sensores de é muito caro ainda você adicionar isso numa casa, assim, tipo, hoje em dia é barato, o que é barato? Naquela época que a gente estava trabalhando muito, eu estava trabalhando muito com IoT, a gente trabalhou na Papais e a gente vai falar daqui a pouco sobre esse projeto, mas nessa época estava começando a surgir muito forte as empresas que estavam começando a trazer, né, lâmpadas inteligentes, tomadas É, tanto que inteligentes. o curso, né, foi voltado a isso, né, Exato, smart house, a gente exato. estava Automação residencial. iniciando com essas coisas. Hoje você já compra os Já módulos compra os prontos, módulos pô, tem prontos. módulos que você só Exatamente. agrega lá em casa tá assim, eu peguei o módulo, botei no Exato, interruptor e aí exato. e deixei automatizado para 17 horas, acende todas as luzes externas, vinte e É, três isso horas é. apaga todas as luzes externas. Então, eu nunca mexi mais no interruptor. E é algo que funciona bem, basta você estar Sim, com a sim. internet lá, ele se comunica, Exato. tem um aplicativo aqui, eu consigo ver. Então, naquela época a gente tinha que A gente pegar a fazia plaquinha, soldar o sensor e programar ali e para poder a gente embarcar. fazia do embarcado até o web. A gente É, fazia a página web, fazia o aplicativo de celular e adicionava o botão, protocolo MQTT, banco de dados, imagina. subia na AWS.
A instância da AWS era muito legal, muito legal. Mas a gente aprendeu muita coisa também, Não, né, com foi certeza. foi um aprendizado Hoje a gigantesco. gente vendo esses produtos prontos, a gente Sim, sabe sabe como é como que funciona, funciona ali, então, exatamente. tipo, algo que a gente pegou para fazer ali, né, viu que você vê que a tecnologia, É, anda rápido e o pessoal hoje você tem demais. variedade, e você consegue integrar. Eu estava estudando outro dia, existe um aplicativo chamado Home Assistant, não sei se você ouviu Sim, falar, que conheço. hoje você tem um dashboard único, ele integra com É, tudo e tal, e é open exatamente. source, Eu basta sei, você chegar é ali, isso mesmo. estudar, tem as bibliotecas e Bonito aí demais é. essa E aplicação. aprimorou muito, porque, Sim, como é código aberto, né, as pessoas vão é, implementando e é, tal. é, muito legal. A gente E aí a gente, com esse aprendizado, eu fui convidado, eu estava no mestrado na época em modelagem computacional no Senai, e aí eu fui convidado para trabalhar no projeto da Papais, né. A indústria estava com um problema grande, que era, o problema deles era a contagem de cadeados, né, eles produziam cadeados, e eles estavam com um problema de contar o cadeado. Contar o cadeado na indústria é relativamente simples. O painel, que é o que tinha lá, né? Painel elétrico, ligado no sensor, passou um cadeado, tum, hum, conta. contava. Contar, contava. Agora, eu não armazenava em banco, não sabia quais horários tinha maior produtividade, não tinha inteligência nenhuma, né? E aí, na época, inclusive, o diretor era o Wagner, ele procurou o Senai, para o Senai, né? Para o Senai resolver esse problema. E aí eles procuraram, né, no grupo de pesquisa lá de tecnologia, quem é que tinha alguma habilidade Nossa, com IoT. E aí eu já estava ensinando IoT, já tinha vários projetos, meu projeto de mestrado inclusive foi usando o Raspberry, e aí ele me convidou, me chamou para resolver esse problema para eles. E aí foi aí que a gente trabalhou junto, eu chamei você, Valdinei, abraço Valde, desenvolvedor equipe boa. fera Abração, PHP. Valde. E Jevan também na área de infraestrutura também, sistemas de infraestrutura também muito bom, principalmente sistema operacional Linux, É, os scripts dele, né, de Gevan. foi quem deu a aula pra gente de Linux ali, avançadíssimo. E Moisés ficou com a parte de infraestrutura, conectividade, e eu fiquei com a parte de eletrônica e um pouquinho do Python. Então foi basicamente esse o time. É, Time, que o time, viu? time foi bom. E também o desafio, né, que a gente, área É, industrial totalmente insalubre, ele é aquela eu posso já comentar sim, da sim. lembrança de lá, foi o que a gente estava com interferência, o sistema todo É, pronto, a gente é, já tinha feito tudo, é. e aí quando começava a contar, passava um cadeado, era 3 4 3, "Rapaz, o que é 4, que tá exato. acontecendo?" Às vezes nem passava, né, É, só chega o jumperzinho pra cima já pegava aí Levi teve a sinal. sacada, né, a gente voltou a conhecimento, né, que a gente É, fala, depois a gente usa a bagagem teórica para aplicar na exato, prática. Então, exatamente. Levi lembrou lá de trás, né, a gaiola de Faraday, Gaiola de aí a gente Faraday, acabou fazendo uma exatamente. caixinha, isolou toda com papel Exato, laminado, colocou dentro, e aí já foi, o raspo é, ficou ali com a anteninha, ali exatamente foi isso. Foi, para quem não sabe o contexto, a gente precisava colocar um Raspberry dentro da indústria, né. E ninguém coloca, até hoje, ninguém coloca um é Raspberry dentro, muito ninguém tem coragem difícil. de colocar um Raspberry dentro da indústria, porque é um equipamento sensível, eletrônica, trabalha com baixa tensão, e a indústria trabalha com alta tensão. O nível de interferência normalmente na indústria é muito grande, né. E aí ninguém quer trabalhar com isso, né. Eu acho que ainda hoje, principalmente a indústria pesada, tem pouca tecnologia, web, essas tecnologias mais versáteis, né, mais flexíveis. Ainda é muita tecnologia dura, né, que tipo, é produto pronto, como você É, falou, o cara compra o produto pronto, é uma solução fechada, então, até hoje ainda é muito difícil para a indústria absorver, né, esse tipo de tecnologia mais maleável, porque, para quem vive no mundo do desenvolvimento de software, está acostumado, né, com open source, é. está acostumado a desenvolver Com soluções integrações personalizadas, API e exato. tal. E na indústria não tem muito isso. E aí, o nosso desafio era esse, era botar um Raspberry para contabilizar a quantidade de cadeados produzido e botar uma TV. TV. Outra coisa que é muito difícil é colocar uma TV na indústria, né. Em cada linha de produção foram 7, não foi? 7 linhas de 7 produção, TVs. tinham 7 TVs, um Raspberry para cada TV, conectado no CLP, a gente pegava o sinal do CLP, armazenava no banco de dados SQLite, Pra mandar. o Python ficava ali rodando, captando o sinal, inseria no SQLite,
tinha um visor com PHP, uma tela com PHP, pegando da SQLite e exibindo na tela a quantidade produzida, e aí depois isso foi melhorado, tinha produção por hora, tinha É, porque um monte de antes, coisa. né, quando era manual, o pessoal ia com um quadro branco, né, Com e quadro anotava, branco aí para depois anotar, apagava cara, e e tirava, apagava, tirava do exatamente, papel. Mas foi, exatamente. para eles foi um avanço Um avanço enorme. muito grande. E aí eles começaram a fazer modificações na máquina, tipo, colocar modo manual, modo automático na máquina e implementar várias melhorias. E para eles era difícil saber assim, tipo, tá melhorando a produção, não Uhum. tá? E aí com essa implementação foi o que resolveu para eles. Eles tinham um banco de dados de anos ali e estava rodando até outro dia que fechou a Papais, né, recentemente fechou aqui em Salvador, foi para São Paulo, mas estava de 2017 até É, 2025, até o início do ano. 3 quantos anos? 3 mais 5, 8 anos. 8 anos. 8 anos rodando. E tinha Raspberry, até outro dia tinha Raspberry de 2017 rodando lá, dentro da indústria. Isso é uma loucura. É. E lá é muita interferência, metal demais, né, limalha, você sai de lá, todo Para preto. quem não sabe, o cadeado ele passa por muitas etapas de lixa, né. A É, lixa, então, é muito atrito com o metal e esse pó de metal fica suspenso, né, fica no ar. E aí é o nível de interferência máximo ali, é. eu acho que eu acho que não tem nenhuma Foi o indústria. maior projeto com interferência que a gente pôde Foi o fazer, em termos de maior, passar cabo blindado, né, cabo STP, Cat7. exato. Aí entrou a parte de Moisés. Cabo blindado, então toda a parte de logística de conectividade dos dispositivos tinha que ser específica, especial, né. E a gente conseguiu, deu certo no final das contas, foi uma loucura, mas Mas deu certo. deu certo. Maravilha, maravilha, Moisés. E então aí depois daquele projeto, então você tomou gosto pela área industrial de automação e aí foi fazer sua especialização. Chegou a aplicar em algum outro projeto ou só em casa, como é que foi? Não, foi mais para me aprimorar, né, pra a Sim, gente já tinha ali aqueles projetos, né, parte acadêmica de faculdade, né, de pós-graduação, e depois aí eu fui fazer para poder me especializar mais na parte, né, de robótica e sim, tal, mas não cheguei a aplicar, em nenhum outro trabalho não. Continuei trabalhando, né, como na parte de gestão de TI, minha, especialização em redes é a que mais sim, utilizada nesses sim. por conta dessa parte de projeto, né, de Uhum, de mudança e da implementação de redes de infraestrutura em si, né, que as empresas demandam muito. E às vezes a pessoa as empresas elas montam de uma forma e aí vai até um ponto, até dar um gargalo. Quando sim. tem esse problema, aí tem que: "Não, como é que a gente pode melhorar?" Tem que redesenhar. Às vezes a empresa sai espetando um monte de equipamento É, até fala de DHCP, acaba o escopo, o sim, range do DHCP, sim, porque não dividiu ali em VLANs. Então eu fico sim, muito nessa parte, assim, de dar uma consultoria, de melhorar, fazer um melhor desenho para que a empresa, né, sim, se sim. mantenha. Muito bom. O que eu acho bacana que talvez tenha dado, pelo menos para mim, me ajudou muito, foi a entender que, assim, a IoT envolve eletrônica, envolve redes, envolve cloud na maioria dos casos hoje em dia, envolve programação embarcada, programação web, são muitas áreas diferentes integradas, né. Talvez, pelo menos para mim, me ajudou muito a enxergar sistemas mais complexos, no escopo maior, né. E entender como é que essas diferentes áreas se Se integram, integram, né. né. Isso é muito bacana, Porque a né. gente costuma ver muito isolado, né. É, Entender como é que a gente ia pegar um equipamento eletrônico que ia estar num exato, ambiente totalmente insalubre e ia ter exato, conectividade com o outro. exato. E ainda tem um dashboard onde o gestor pudesse estar ali ainda gravando isso em banco de dados, então é uma integração muito pesada que Sim, sim, sim. E hoje você é um especialista em infraestrutura sênior, continua trabalhando na área e agora você está num grande momento de virada, né, da sua é, vida. Como é que sempre tá agora? sempre essas transições, né, de uma empresa Sim, para outra, sempre umas viradas de chave, sempre umas, sim, sempre melhoria, né. Infelizmente foram saídas por conta de gestão, né, a gente quando está na área de gestão é a área que sofre um pouco, porque
quando tem algum corte de custo, eles vão, assim, no nos gestores, mantém a equipe e tal. sim, Mas eu sempre me mantive nessa parte de área técnica. Mas esses últimos anos foi na parte uma parte com gestão, com fornecedor e tal. sim. Mas eu sempre gostei de estar ali, mão na massa e tal. E como eu tenho a minha empresa de consultoria também, sempre fazendo alguns serviços, né, junto à equipe e tal, a gente vai ali, atua em tal lugar. Eu me predispus a participar de alguns processos seletivos, né, porque eu saí da última empresa lá do Almacém tem Uhum, mais ou menos uns 4, 5 meses. sim, E aí eu comecei a entrar no LinkedIn e ver algumas vagas e tal, e aí surgiu a oportunidade de estar no data center, né, a área sênior lá da BYD, da fábrica, nossa. né, tá montando e tal. Aí um amigo meu tá lá na parte de suporte, ele foi até meu subordinado na Austral na época, o Sim, João, um abraço, João. E aí ele passou a trabalhar lá e falou e até tinha me falado: "Pô, dê uma olhada aí no LinkedIn que tem uma vaga para a parte de data center aqui". O data center vai ser montado, porque a fábrica vai iniciar ainda. Hoje a sim, BYD ela está montando só os veículos, né, as peças chegam da China em container, eles montam os veículos e mandam para as concessionárias. sim, E aí agora a fábrica está, a todo sim, vapor aí para poder implantar, então eles estão contratando muitas pessoas, e aí tinha essa vaga de data center, e aí eu acabei, me inscrevendo, eu fiz umas entrevistas com o pessoal, alguns gestores da China, caramba, isso é interessante porque até para o pessoal que, eh, quer, né, pleitear vagas, sim, às vezes a gente fala muito de cursos, certificações, pô, é uhum, muito importante, mas a sua vivência, a sua experiência conta muito, porque assim, hoje eu não tenho nenhuma certificação, né, na área de infraestrutura. Venho da faculdade, fiz vários cursos e sim, o hands-on, né, ali trabalhando nas empresas em si, acabou me dando uma bagagem para poder, fazer uma prova teórica ali, né. você chegou a fazer nessa? Fiz teórico, um estudo de caso Cara, com o gestor de TI da BYD, o chinês, né. caramba, que Ele legal, cara. chegou, fez algumas perguntas, né, sobre os servidores não estando em alta disponibilidade, se tivesse um desastre aqui, o que é que eu podia fazer para solucionar. Então, foi bastante proveitoso participar desse processo seletivo. Tudo em inglês? Algumas partes em inglês, eu fiz a primeira entrevista, apresentação, e aí tem um brasileiro na equipe que é o supervisor, que aí ele estava no momento da segunda entrevista e acabou que a gente fez em português Sim, também, mas foi híbrido. show, Mas show, aí tô maravilha. nesse projeto aí, novo, né, um projeto novo aí para Gigantesco, poder né? Nossa, muito bom, um desafio numa empresa grande, uma empresa multinacional, gigantesca, tá. é. Isso é muito bom, cara, muito bom. Parabéns, parabéns, maravilha. E, então, o inglês para você, então, foi essencial também na É carreira de essencial, acho que tecnologia, né? pra gente de tecnologia, a gente tem que estar ali, assim, com pelo menos um inglês técnico afiado, né, e a parte da comunicação, né, quem puder ser fluente, né, investir nisso, né, Sim, porque a parte de área técnica, a gente vai ao longo dos anos, vai se aperfeiçoando, mas a base em si para você se comunicar, né, os equipamentos, as linguagens exato. são todas em inglês, então Documentação, documentação, que é uma coisa muito importante, né, nesses anos aí de vivência, uma infraestrutura de redes, né, uma área de TI bem documentada é o segredo, né, porque hoje quando você chega num lugar que, a equipe de TI, as sim, pessoas não sabem em qual porta sim, determinado equipamento está conectado, é complicado. Até mesmo é um risco, porque às vezes uma pessoa desavisada chega, tira um cabo de um exato. lugar para um serviço crítico que pode gerar, né, um prejuízo para a empresa por não ter uma documentação ali sobre aquela área. Sim, sim, total. E Moisés, hã, a gente trabalhou junto no projeto da Papais, a gente enfrentou já um monte de problema técnico juntos. Eh, quais desafios você acha que você passou aí durante a sua trajetória, que foram mais marcantes, assim? O que que você teve de dificuldade e teve que superar, assim, de coisas grandes que você fez? Você pode Tá, compartilhar aí com a tem um gente? caso que a gente de TI para tirar férias é complicado, né, Sim, mas quando a gente consegue tirar, aí foi lá na Austral.
eu tinha saído de férias, mas a gente nunca consegue desligar, né. Levei meu Sim. notebook, tal, eu fiz uma viagem com minha esposa e meu filho, a gente foi para São Paulo, aí de lá ia pegar um carro para ir para o Rio. A gente desceu, viajando normal, acho que tinha uns 5, 6 dias de férias, aí tô eu lá, de madrugada, né, acordei, peguei o notebook, comecei a conectei na empresa para dar uma olhada nos servidores e tal. Rapaz, fui pego de surpresa, umas desconexões, né, via TS. Achei estranho, conectei de novo, nada. Aí chamei o grupo, o pessoal de TI, mas estava todo mundo dormindo, pô, era madrugada, só pra deixei gravando ali um áudio registrando, perguntando se alguém estava mexendo e tal, ninguém respondeu e eu tentando. Rapaz, quando eu tinha alguém estava tentando atacar, Sério, cara? e Você pegou aí um ataque? peguei um ataque. E foi assim, coincidentemente no momento que estava sendo feito. Caramba. Aí eu consegui, né, acessei o firewall, desabilitei os acessos via TS, como eu tinha acesso externo, eu desabilitei os acessos externos e outra era uma porta que infelizmente a gente acabou deixando, né, deixou passar porque o pessoal de uma empresa, um fornecedor, prestava serviço dessa forma. Hum, E aí, deixou aberto para eles terem o acesso. E aí foi uma falha, né, porque a gente sim, precisava bloquear, sim, acabou sim. confiando que iria, e aí foi justamente nesse ataque. Aí esse servidor foi infectado e tal, e no outro dia Porra, foi foi. infectado? E foi de um serviço meio crítico, que era o servidor que gerava os CTEs, né, os conhecimentos de transporte para os caminhões saírem e tal. E aí isso eu Caramba. estava viajando, aí no outro dia o diretor me ligou, falou: "Não, já estou acompanhando aqui com o pessoal", então foi um grande desafio. Aí eu monitorando o pessoal que estava lá: "Não, tire da rede, vamos tentar limpar, ver o que a gente consegue". Era um servidor físico, então não tinha a virtualização. Caramba. Esse foi um dos problemas. Nessa mesma empresa, depois de uns 2 anos, teve um outro problema desse, mas já foi num servidor virtual. Eu tinha fechado essas brechas, né, e Sim. aí, lá na frente teve uma outra brecha, e aí atacaram um servidor de aplicação. Só que essa aplicação, ela era simplesmente só a interface ali do usuário, né. O banco era Linux, e aí esse servidor, como era virtual, ficou todo encriptado. Aí eu tive que, né, como a gente tinha Caramba. backup e tal, Sim, recriar conseguiu isso tudo, a recriar. gente recriou. E aí foi investigando onde é que a gente poderia ser, né, essa questão de você ter acessos de fornecedores Sim, na empresa para dar suporte é meio complicado, porque você faz a sua parte de segurança e fecha as brechas, mas quem está acessando, a gente infelizmente acaba. sim. Aí foi, acho que foi os 2 marcos, 2 desafios grandes que eu tive, assim, nessa na carreira em relação a coisas críticas, né, que afetam o ambiente É, de sim, produção, sim, né. total, total. Cara, essa parte de cibersegurança é uma área que inclusive está crescendo muito, vem crescendo muito. Eu inclusive já dei até algum eu normalmente dou alguns, mensagens do oráculo da tecnologia, né. Eu já falei para algumas pessoas, assim, sobre essa área de cibersegurança, que é uma área muito em alta e eu acredito que esse ano, até o ano que vem, eu acho que vai surgir muito mais vaga da área de cybersecurity, Que é um braço, que é um que é o braço de ethical infraestrutura. hacking, né, tem muitas Exato, especializações nisso, exato, tal, de exato. pentest, de você estar ali. Isso. Red Team, Blue Isso, Team, você tem é uma especialização de infraestrutura, isso. que é Mais voltada para a parte de segurança. mais voltado para a parte de segurança e tem, existem alguns braços, né. Existe o braço de infra hardcore, né, a infra pesada, que é essa galera de pentest, a galera que tá ali, tem hardware hacking Uhum. também, que é a galera que usa dispositivos para Pra plugar na poder plugar. rede, para poder, antena simulando Wi-Fi e tudo mais. Existe também o software, né, a parte de software, que é normalmente a galera que vem de desenvolvimento de software, Que cria um com rate limit, firewall de aplicação, o WAF lá da AWS, a galera que normalmente está nessa área. Tem a galera de DevOps também que entra na área de cybersecurity também, com ferramentas que vão fazer, como o Trivy, para fazer análise do container Docker para atrás de vulnerabilidade, e vai aplicar ferramentas em cima de um Kubernetes ou em cima de um pipeline para poder fazer análise da aplicação. Então,
é uma área bem mista também, uma área bem mista, tem uma galera e eu acho que vai bombar aí vaga de cybersecurity nos próximos anos, porque é uma demanda que tem surgido muito forte. A gente eu digo a gente da área de tecnologia, as empresas, a indústria de tecnologia negligenciou durante muito Muito tempo a parte de tempo. segurança, né, muitos anos, durante muitos anos. Durante muitos anos se usou a galera de infra, que É, tem um outro papel, outra preocupação, isso. e aí, tipo, no tempo vago No cuidava seu de geral é sempre isso, segurança quem tá na exato. área de TI tá com segurança também e acaba Dificilmente tem um time de de segurança, segurança nas empresas, né, isso é um ponto crítico, e eu acho que o setor de tecnologia, o mercado de tecnologia tem evoluído muito nesse sentido, né. para segmentar Para mais também segmentar as áreas mais, e leis também, né, com LGPD e LGPD, tudo mais, leis que estão tentando proteger mais os dados das pessoas e evitar o Banco Central sofreu um um ataque hacker ataque, recentemente, a gente teve várias notícias aí e tem várias notícias sempre de vazamento de contas e tudo mais. Eu acredito que isso é um gap muito grande no mercado que acho que vai ser sanado aí em breve. Mas é isso, fica a dica aí pra galera. Eh, Moisés, se você pudesse dar dessa sua trajetória em relação à faculdade e mercado de trabalho, a gente sabe que tem um gap muito grande aí, né. Se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando sobre como tentar suprimir essa diferença que há entre o mercado, como aproveitar o melhor da faculdade ou dos cursos e o melhor do mercado de trabalho, o que que você pode falar da sua experiência? é assim, são, tempos diferentes, né, aquela Sim, época lá a gente tinha muito, era a faculdade em si, né, a gente sim, tinha que correr ali com alguns cursos, algumas coisas, mas depois aí da pandemia o mundo virou para essa sim, questão do conhecimento, né? É muito curso, muita coisa. é, A informação está muito fácil, muito rápido. Inteligência sim, artificial hoje ninguém pesquisa mais no Google, sim, todo mundo pesquisa no ChatGPT, nas isso, outras plataformas de inteligência artificial. Então, a gente tem que estar, a ideia é sempre estar buscando, né? O melhor dos dois mundos, né? Claro, você tem que ter ali a sua bagagem, né? Porque ninguém. É muito difícil hoje a pessoa conseguir uma vaga sem ter sim, uma faculdade, né? É, a primeira coisa que pede é é, imprescindível que tenha ali, por mais que você às vezes não vá usar aquele conhecimento, né, você vai usar, mas é mais o a sua indiretamente, prática, né, né, uhum, então você tem que mesclar, né, tem que buscar. Quem puder fazer certificações é interessante, né, sim, porque você certificação mas muito o legal, mais importante porque às vezes a pessoa tem a certificação, estudou, fez a prova, mas na prática não vai conseguir é, colocar. sim, Então tem empresas que realmente até na entrevista, nessa parte mais técnica como eu passei, faz ali um teste com estudo de caso com estudo de você caso, ali na hora, então, é, tipo, para saber se realmente você tem. Porque exato, às vezes a pessoa tem aqui o diploma e tem a uhum, certificação, mas na hora não sabe o que fazer com aquela informação, né, ou é, não teve a vivência para sim, poder sanar um problema crítico. total. Então, a gente tem que ir Total, por essa total, linha. total. Então fica aí a dica pra galera, hein. Tentar aproveitar o melhor dos 2. No mercado de trabalho, normalmente o pessoal vai ver coisas mais práticas, mas sem a base eu acho que fica muito difícil. Hoje em dia eu acho que a gente criou tantos níveis de abstração, que hoje tem pessoas que trabalham na área de infraestrutura, em um nível uma camada de abstração muito alta e acaba não sabendo, ou às vezes negligenciando conhecimentos mais básicos de infraestrutura, como máscara de subrede, É. Eu IP, costumo dizer que DNS. você, né, quem Uhum. vai, estar na área de infraestrutura tem que conhecer ali a camada OSI, ali as 7 Camada camadas. OSI, Camada um TCP/IP. física, Sim, enlace, rede, transporte, aplicação, sessão é e isso aí. apresentação. Tem que estar ali na sua cabeça, porque quando você está aqui, né, na parte de apresentação, Sim, tudo aqui, que está embaixo é o que leva, né. Então exato. você tem que até para você sanar um problema, fazer um troubleshooting ali e tentar identificar, você tem que transcorrer, o É, problema foi físico, é o meio exato. físico, é na placa de rede, é no switch, ou é no firewall, é no roteador. Então você tem que até porque senão você vai é uma agulha no palheiro, você tem um Sim, problema e não sabe aonde você vai sim, atingir, né, onde vai chegar para poder sanar o problema. total, total. Eu costumo dizer também isso acontece também na área de software, eu costumo dizer pra galera
que tem, a gente já conversa muito aqui no podcast com outras pessoas, a gente já conversou sobre o mesmo tema, que é, existem muitos programadores que são programadores de framework, né, que é o cara que está no nível de abstração muito alto, mas ele não tem a base. Então, tipo, muda a tecnologia, ele não vai, ele não Ah, acompanha, entendeu? Tipo, é a mesma coisa o cara, sei lá, ser especialista Cisco e não saber a base. Ele sabe é. configurar um roteador Cisco, se der para ele outro roteador de outra marca, ele não vai, porque ele não tem uma base muito sólida, então isso Nessa isso entrevista, né, foi até muito interessante você falar isso, que surgiu justamente esse comentário, né, o gestor de TI perguntou sobre isso, né, porque sim. falou: "Eu sei que aqui no Brasil usa muito o Dell, Cisco, só que lá na Sim, China é Huawei". Então, mas aí, né, a gente tem um entendimento, como você falou, a base, né, do sim, que é um switch, de como configurar uma VLAN, você vai mudar somente ali algum script, algum comando, mas você vai saber o que você está fazendo independente do equipamento que você vai estar gerindo, né. exatamente. Fora que você sabe o que você vai buscar, né. Então, tipo assim, É, você vai no manual ou você vai numa IA ou você vai no Google da vida, você sabe o que pesquisar, você diz: "Ah, como construir uma VLAN no roteador tal, no é, switch tal". Então isso. você sabe que o switch ou o roteador, o equipamento vai te dar aquele recurso, você só vai buscar como é que faz Como é? naquele Isso. equipamento. Isso é interessante. Importante pra galera ter uma base sólida de conhecimento e poder caminhar entre diversas tecnologias sem dificuldade, né. Moisés, ah, a gente a gente trabalhou com diversos projetos. Eu queria entender de você o que que qual a sua opinião sobre essa multidisciplinaridade, né. Então, tipo assim, o que que agrega em você hoje no profissional, seu profissional que você é, no seu trabalho, no seu dia a dia, ter conhecimento de diversas áreas, o que que te permite, fazer e o que que você vê de bom nisso? Ter conhecimento de eletrônica, de infraestrutura, de software, no que você consegue enxergar que isso ajuda você no dia a dia? Ajuda muito, porque, assim, eu costumo, também ver isso, né, na vivência. As empresas, elas têm ali uma pessoa que não, ali o menino da informática, né, você sempre ele Sim, trata assim sim. bem: "Não, chama o pessoal da TI". Só que, as pessoas às vezes não conseguem medir, qual é o problema, o que é que vai, às vezes a pessoa tem hoje, né, você tem as tecnologias embarcadas em dispositivos, Sim. então às vezes é o ar-condicionado da sala da pessoa que tem uma plaquinha ali que conecta no Uhum. Wi-Fi, então a pessoa da TI vai acabar cuidando Sim, do dispositivo que é ar-condicionado, que seria o cara da refrigeração. Então verdade. você consegue, né, isso foi só um exemplo, mas hoje Cara, TV, você tem a TV que se conecta no Wi-Fi, sim, então é um dispositivo de imagem, mas que aí sim. você vai ter que conectar ela no Wi-Fi para poder, então você acaba tendo a TI, envolvida, né, as áreas, Relógio agora, né, tudo, relógio, tudo hoje está tu conectado. óculos. Entendeu? Então, é muito importante você estar inserido nesse contexto dessa Sim, granularidade, né, de várias tecnologias eletrônicas, junto com parte de sistemas também, a parte de dashboard, monitoramento e tal, porque aí você acaba, estando envolvido em tudo. É claro, isso aí é para você seria interessante para segmentar, né, mas na maioria da realidade das empresas não é segmentado, então você tem uma pessoa ali ou 2 que cuidam daquele ambiente como um todo. Então isso é isso muito mesmo, interessante para poder você estar ali conhecendo cada cara. coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu costumo dizer pra galera, assim, na área de software, né, a gente passa por muitos desafios na área de software muito similares na área de infraestrutura. E eu costumo dizer assim, às vezes o cara quer contratar um especialista Python, por exemplo. "Ah, eu quero contratar um especialista Python", aí a vaga tá lá, especialista Python. Só que 99,9% das vezes, o cara não precisa de um especialista Python para resolver o problema dele, né. Então, às vezes, a maioria dos problemas ali não estão relacionados necessariamente a um conhecimento profundo em uma tecnologia específica. Então, assim, é óbvio, né, em alguns casos, um especialista Cisco vai resolver mais rápido e vai resolver de forma mais eficiente um problema complexo Complexo. num equipamento Cisco. Mas o dia a dia, 99% dos casos, dos Não vai problemas que vão precisar dar, ser um não especialista assim. precisa ser um especialista Cisco, né, um cara que tem um bom conhecimento da base de infra
que tem um conhecimento, uma prática boa com diversos equipamentos, mas ele não é especialista em uma, ele vai conseguir resolver a maioria dos problemas, Vai. né. Eu costumo dizer isso também, eu vejo isso também acontecendo cada vez mais frequentemente, e é isso, né, não necessariamente você precisa ser especialista, né, em É alguma porque coisa. imagine a quantidade de tecnologias que existe, né, a voltando para a parte de programação e desenvolvimento, a Sim, quantidade de linguagens que existe sim, e a sim, quantidade sim. de equipamentos que existem de infraestrutura, não tem como uma pessoa ser especialista em tudo. É como você Exato, falou, são casos específicos, às vezes a empresa só trabalha com determinado equipamento e aí ela quer o exato. especialista naquilo ali, mas se a pessoa tiver a vivência, o conhecimento em outros equipamentos, Sim, ela vai desempenhar essa função sim, muito sim, bem. sim, sim, perfeito, perfeito. Por isso que eu normalmente dou essa dica pra galera que tá começando, que começar já sabendo no que você quer ser especialista, eu acho quase impossível, né. Até porque você não tem um conhecimento amplo do mercado para saber o que é que vai, porque normalmente hoje em dia, né, as pessoas entram normalmente na área de tecnologia em busca de um cargo bom, que dê um retorno financeiro bom, porque hoje tecnologia está dando um retorno financeiro bom, mas nem sempre foi assim, né. É. Quando eu entrei, quando você entrou, provavelmente era a mesma coisa, a gente entrou porque gostava, Gostava. tipo assim, E é bom que é o quê? Canalizando o aprendizado, né, a gente exato. gostava de fazer, então Exato. Porque era a única coisa que nos que motivava a entrar, é, porque não era financeiramente rentável, não era uma profissão, gourmetizada como está hoje em dia, como passou aí por um boom, mas a galera que está começando, eu recebo muito essas perguntas no inbox, né. "Ah, será que vale a pena especializar em Java?" Porque eles estão em busca do mercado de trabalho, né, então tipo assim: "Pô, será que o mercado vai me contratar rápido se eu for especialista em Java?" Eu acho que no início, o ideal é a pessoa se focar na base, é. escolher uma linguagem ou uma tecnologia de infra ou de software para poder trabalhar melhor. Então, tipo assim: "Ah, eu trabalho melhor com Python, mas se me der um Golang ali, eu vou um Tanto que pouquinho". o cardápio, né, vamos dizer assim, de Sim. vagas, se você for analisar quem está voltando para a área de desenvolvimento, vai te pedir que você tenha conhecimento em diversas Caminhão, linguagens, caminhão, como a área de exatamente. infra também, Também. vai te pedir que você tenha conhecimento em diversos equipamentos, diversas, Exato. né, Hum, expertises ali. Então não dá para a pessoa se especializar total. em uma coisa e estar ali dizendo: "Não, eu sou especialista em determinada", tanto que você tem essa, granularidade nas empresas. Sim, A empresa não trabalha só com Python, ela vai ter uma aplicação em exato. Python, outra aplicação, outra que integra com outra, e Sim, aí você vai ter que estar ali com o conhecimento macro, a base para poder exato. desenvolver, né. Exatamente. Fora que, assim, hoje em dia, as pessoas estão querendo entrar na área de tecnologia muito: "Ah, eu já quero entrar como dev", ou "Quero já entrar como um DevOps". Eu quero já entrar na área de infraestrutura de gerenciando redes. Você não vai. É. Então, talvez como dica para a galera também, é procurar os trabalhos que são mais de base, né. Suporte, como você falou, a sua experiência inicial foi Suporte com foi, suporte. assim, foi uma virada de chave, assim, na minha carreira. Foi saindo da faculdade, eu passei um ano numa Sim, empresa de suporte, então eu pegava diversos problemas. E o bom, assim, da Getronics, na empresa que eu comecei lá, é que eu passei, tipo, uma integração. A minha função seria para o service desk ali remoto, sim, mas eu passei uns 2 meses atendendo o nível 2, acompanhando o pessoal do chamado, justamente para estar ali na vivência do chamado que a gente ia passar para eles. sim, Então, às vezes, a pessoa está aqui no telefone e é algo que pode resolver remotamente, mas não, vou mandar para o nível 2 que é mais rápido. sim. O cara vai lá e resolve um problema que você teria que resolver, um problema mais complexo, porque ele está local, Uhum. é o nível 2. Então foi muito importante isso para mim, porque eu tive essa vivência, né, de estar lá no ambiente e depois vim para cá, então até o filtro ficar melhor. "Não, isso aqui eu Claro. consigo resolver, aguarda um momento aí", pegava outra ligação e só mandava para o nível 2, realmente é algo que não dava para resolver. Então e a gente, usava várias tecnologias, então isso a parte de suporte inicial é quem está começando, assim, Sim. se puder entrar no suporte e ali passar um tempo e vai aprender muita coisa. E até para você, melhorar a sua skill de análise de requisitos, né. Eu acho que o suporte
traz muito bem essa experiência, esse tipo de experiência onde você analisa melhor o problema, você sabe as perguntas certas para fazer, você aprende que, a depender do tipo de pergunta que você faz para o seu cliente, para quem você está atendendo, você vai obter um tipo de resposta. Muitas vezes o cliente, seja de software de infra, ele já vem com a solução, né. Né. Ele: "Não, eu preciso que reinicie meu modem". Não, mas você está tendo Calma, problema com o com o quê? quê? Qual é o problema? E às vezes não é nada do que ele falou lá, né. Porque Exatamente, muitas então vezes a pessoa: "Não, eu tô sem internet", porque isso, tá olhando ali para o software e a caixinha ali tá mostrando, isso, às vezes o cabo dele tá desconectado, a porta que chega tá, ou o switch, então tem exato, uma cadeia até chegar no real problema que o usuário tá tendo ali. E outra que, eu acho que todas as áreas, no final, vão ser sim. suporte. É, Porque exatamente. primeiro você, desenvolvedor, vai ser contratado, né, vai participar de projetos de desenvolvimento. Quando Exato, você implementar o sistema e ele estiver em produção, você vai suportar aquele sistema, exato. né, suportar o que foi dado para produção. É igual a infraestrutura, você tem o projeto, monta a rede Sim, toda e depois você vai ficar dando suporte para sim, ver, né, manter aquilo sim, funcionando. sim. Então, no final começa no suporte e termina no suporte, né. Você vai ser só um suporte mais especialista, porque vai Sim, chegar, saber aonde atuar. sim. Quando a pessoa te disser que está sem internet, você vai logo na fonte, né, e às vezes é o cabo que está desconectado da pessoa e não é o Exato, link que caiu, né. exatamente. E também tem o seguinte, né, você, eu acho que com o tempo você acaba virando um suporte que também desenvolve novas funcionalidades. Então, tipo, você é um suporte, você vai atender o mesmo problema, só que agora você vai poder desenvolver uma nova É, funcionalidade, que vai ajudar a resolver o problema de boa parte da galera que está reclamando de um problema específico. específico. Então, isso também ajuda muito a você que está trabalhando com software, com hardware, com rede, a entender o que você pode desenvolver dentro da empresa, né, e isso também ajuda bastante. Eu vejo muitos casos da galera que às vezes é desenvolvedor, está estudando desenvolvimento e é suporte. Aí o cara vê que tem muito chamado, muito problema de uma De coisa uma coisa específica. específica. Aí ele vai desenvolver uma pequena solução para poder automatizar a solução para essa galera. E aí ele é promovido para É. desenvolvedor e vai galgando, Que ele resolveu um problema, né, porque exato, quando você tem vários incidentes, gera um sim, problema, então, exato, às vezes o suporte está ali resolvendo incidente, só sim, que quando se transformou sim, num problema, você tem que atacar o problema para exato. poder sanar, e aí às vezes a pessoa tem esse insight e vê, e aí é no suporte que você tem Essa essa oportunidade, né. oportunidade de entendimento para poder resolver, né. E é uma boa dica, né, pra galera que tá estudando e começando a carreira, atuando como suporte ou como qualquer área, estagiário e tal. É uma boa dica, né, galera identificar os problemas que estão sendo gargalo na empresa e tentar solucionar Solucionar. uma pequena automação ali, um scriptzinho E é Python, alguma assim que coisa que você ganha resolva. visibilidade na área de Sim, tecnologia, porque senão, né, a pessoa vai ficar estagnada sendo sim, sempre ali aquela pessoa: "Ah, chama o menino da TI que vai resolver", mas às vezes você vai resolver o mesmo problema, né, sim. porque se você estiver pensando, né, fora da caixa para poder solucionar: "Pô, não, você quer resolver isso aqui? Rapaz, a gente tinha várias queixas desse problema, você veio resolver", você ganha essa visibilidade e aí É. é assim que você consegue. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, no Sim. suporte da Coelba, surgiu um novo contrato, Uhum. eu tinha me destacado e acabei sendo transferido para um outro desafio, né. E foi aí que é assim que a gente vai Adquirindo a adquirindo e senioridade, crescendo. né, e crescendo na carreira, isso é muito legal, cara, isso é muito bom. E é uma coisa que eu acho que falta visibilidade para quem está começando disso, sabia? De: "Pô, qual é a dica você pode dar de carreira para eu, eh, tentar atacar e tentar focar para poder crescer na carreira e tal?". Eu vejo que falta isso, né, falta isso de conteúdo para a galera. A gente hoje vê hoje muito conteúdo na internet e pouco que realmente você possa aproveitar no dia a dia Dia a mesmo, dia, né, né. no trabalho. Moisés, a gente está caminhando para quase o finalzinho. Ainda nesse, antes da gente entrar
mais a fundo na parte de dicas de carreira, você tem algum caso de suporte engraçado ou um caso de suporte que você atendeu que foi completamente fora da caixinha para contar pra gente? Tem alguma coisa que você lembre aí da sua época de suporte? Rapaz, é uma época que é um tanto divertido, né, porque você tá ali atendendo remotamente e alguém que você não tá vendo, né, no Sim. VNC, conecta e tal na máquina, e sempre tem ali às vezes é um problema simples, que a pessoa liga para você e aí tem uma chamada e você tá olhando a telinha ali, ó, caiu uma ligação, aí Maurício, eu lembro de Maurício que era o coordenador e ficava: "Pessoal, quem tá livre aí pega Moisés, desliga essa ligação, pega aquela", aí você tá aqui, então é meio então, mas como a gente falou, né, a área dessa parte de suporte ali de Sim, service desk é de bastante aprendizado. A gente, às vezes, tem um problema ali que é tranquilo, fácil e pra gente ali, sim. mas se o pessoal tá ligando é porque É realmente tá porque precisando, né. exato. Então, mas é sempre é cômico isso da gente pegar, às vezes, achar que é um problema simples mas a pessoa tá precisando ali de você e é um ambiente descontraído, você tá ali fazendo trabalho, então, essa área de suporte de service desk foi bastante proveitoso, assim, pra mim. Muito legal, show, show de bola. Você tem como é que você se atualiza no mercado, cara? Assim, eu entendo que você como um cara mais sênior, mais especializado, provavelmente não se preocupa tanto mais com já entendeu, né, que o mercado de tecnologia tem altos e baixos, surge uma nova tecnologia que já existiu algo muito similar antes, então as coisas mudam de cara, mas são basicamente a A mesma mesma coisa, né. coisa, né. Como é que você se mantém atualizado nesse mercado dinâmico, cheio de tecnologias novas? Hoje a gente tem muita coisa de inteligência artificial que nos ajuda parcialmente em muita coisa. Como é que você se mantém atualizado no mercado, cara? É assim, é como você falou, né, tudo a gente vem falando, tudo é uma base, né? Quando a gente tem a base, a gente consegue vislumbrar ali o que é Sim, que está surgindo de novo e vendo, ah, isso é novo mesmo, ou é algo que só voltou para o mercado e surgiu. Então, sim, é bom a gente sempre estar nessa dinâmica de estar pesquisando, vendo determinada tecnologia, assim, o mundo de cloud, né? Hoje você tem sim, várias empresas, antigamente era a AWS, Azure e Google, né? sim, Hoje você já tem Oracle, tem VMware, tem outras. E fora, o que as pessoas têm as pseudo cloud, né, sim. que tem empresas que vendem como se fosse uma nuvem, né, e é um colocation. Você pega só seu servidor, tira daqui e bota em um data center privado, que Exato. possa ser que lá tenha os mesmos problemas de falta de energia, de queda e tal, Sim, não ter alta disponibilidade. Então eu procuro estar sempre fazendo essas pesquisas, como você falou, a inteligência artificial veio aí, eu sei que é algo novo, né, algo que ajuda muito, mas você tem que saber o que pedir ali, né, o que é que você vai para você saber o que pedir, você tem que ter uma base, sim. né. Então as tecnologias elas surgem aí, mas a gente tem que estar ali antenado, ver o mercado, como você falou, não adianta a gente pegar uma tecnologia e querer ser especialista nela, porque você vai estar envolvido com várias outras tecnologias. Então, é bom você estar ali pesquisando, sabendo, né, vendo o mercado, o que é que está mais em alta, o que está em baixo, o que é padrão hoje. Porque se chega nas empresas, você vai ver basicamente as mesmas coisas, É, só que cada um vai estar sendo utilizando uma tecnologia, um equipamento diferente, mas que no básico, na base é a mesma coisa. Então, sim, você tem que estar preparado para isso, né, para essa granularidade de tecnologias, mas a base você tem que estar afiado. sim, sim, maravilha. Você pretende fazer uma nova pós? Você como é que tá de estudo? Tem alguma coisa que você está estudando atualmente, que você quer ou que você quer estudar aí nos próximos Não, anos? O que como assim, é eu que acho tá? que, pós, eu acho que por enquanto eu não vou fazer. Eu tô fazendo até uma outra pós, mas totalmente fora do ramo, né. Eu sou músico também, eu toco guitarra no Ministério de Louvor da igreja, mas é totalmente Maravilha. fora. Era como um hobby, aí depois Aham. e agora é Você toca qual instrumento lá? guitarra, Guitarra? isso. Já Maravilha. é um estudo de Já tem música, muitos né. anos já?
Eu comecei lá atrás, né, em 2012, tocava Porra, e muito tal. tempo. E aí depois que eu me converti e tal, eu passei a tocar na S igreja e acabei voltando, né, pegando violão e tal, e aí comecei a tocar guitarra de novo. Aí como eu queria me aprofundar mais, eu falei: "Pô, vou fazer uma pós", que tem, né, uma especialização, eu acabei estudando aquela parte toda de teoria musical, tal, sim. especialização, mas na área de tecnologia, por enquanto, não estou fazendo e não pretendo fazer outra pós por enquanto não. E outra que, assim, a gente tem os projetos, né, as demandas da empresa, e agora Sim. também com esse novo cargo aí na BYD, então a gente acaba não tem, assim, muito tempo para se dedicar em determinada coisa. É Está uma dica também que a gente não pode, tá ali tentando ver várias coisas ao mesmo tempo que é, você acaba se perdendo, não fo você tem que focar em algo, né, exato. terminar e tentar e hoje, é uma bandeja, né, você abre o É, Instagram, enrola, você é, todo se você pensou ou falou algo, ele é, vai te mostrar para você ali, aí você clica, é um curso que estão vendendo e tal, e aí tem toda aquela landing page atrativa com aquelas imagens que as pessoas querem vender, aí você acaba é e isso aí mesmo. compra um curso, vai e não termina, e aí você acaba patinando aí. Então o ideal é focar focar na base, né, quem está começando aí na faculdade, tentar implementar existem essa parte de infraestrutura mesmo, tem os laboratórios, aquela ferramenta Packet Tracer é muito boa, Sim, que Package e ela é uma Tracer. ferramenta que você tem a base de todo o entendimento ali, né, de suítes, roteadores, e você consegue exportar o arquivo e implementar no equipamento em Sim, si. sim. Então, tipo, não é só uma ferramenta de teste, né, de simulação, ela pode virar produção. Acho que tem muita gente que usa equipamento Cisco, que usa ela, prototipa, né, faz simula ali, né, uma comunicação entre um equipamento e outro e depois então tem que usar essas ferramentas, né, usar esses conceitos para poder se aprimorar. Eu estava tentando pegar o nome da ferramenta que a gente usa para simular a AWS localmente, que tem laboratórios também, é o Local Stack. E o pessoal da Linux Tips tem usado uma outra ferramenta. Eu vou deixar nos comentários aqui do podcast o nome dessa ferramenta que o pessoal tem usado também, que é um laboratório para quem quer aprender cloud, que é Nossa. muito legal. Linux Chips tem uns cursos muito bons também, eu conheço o Jefferson, e eles usam um laboratório. Você falou do laboratório Packet Trace, é muito legal para quem É. está aprendendo, quem quer aprender infraestrutura, DevOps, usa o Packet Trace para aprender toda a base, IP, conexão de computadores, tudo, tudo, E é roteamento, onde você switch. vai conseguir aplicar a Sim, teoria, né? sim, Que total. ali você vai conseguir enxergar sem estar mexendo no equipamento real e Exato. nem em algo em produção, né. Às vezes a pessoa vai fazer um teste, não é só um teste em produção, acaba derrubando a rede ou causando um problema, então é bom você estar Exatamente. sempre usando simuladores. Exatamente. Os simuladores são muito bons, ajudam bastante. Eu acho que é o Girus Labs. Girus Labs, que é uma ferramenta, deixa eu confirmar, mas é ele mesmo, Giro Labs. Tem laboratórios interativos para você, é open source, Giros, o nome da ferramenta. Então pesquisa aí para a galera que quer treinar a AWS. Tem uns laboratórios de criar instância EC2, Nossa, criar Lambda Function, tem laboratórios lá para você treinar, com os exercícios já prontos. tô E é open source. Tá lá no GitHub, repositório do Bad Tux, que é o Jefferson, da Linux Chips. Aí acessem quem quiser aprender, né? É a mesma coisa do Packet Trace, mas para cloud. pra cloud. Então, eu recomendo, inclusive, para quem quer, né, seguir a área de DevOps, de infra, começar com a infra base, É. Packet Tracer primeiro, IP, DNS, protocolos, camada TCP/IP, OSI, para depois ir para cloud, que vai ser muito mais fácil, tá? Você ter uma base boa antes de começar a se jogar nos laboratórios de coisas mais Mais complexas, né? complexas, né. Exato. Mas muito legal você ter falado do laboratório, porque eu queria ter. Eu nem anotei no. Não tinha anotado no nosso roteiro, mas eu lembrei disso. As dicas de ferramentas para a galera aprender. Muito legal. Bem, Moisés,
é isso, tá, por hoje. A gente muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai iniciando o encerramento. Eu queria saber de você se você quer deixar alguma mensagem para a galera, alguma dica para a galera que está começando na área de infraestrutura. Manda aí. Galera, como a gente, né, explanou aqui durante o podcast, é isso, né? Focar nos estudos, né? Eu sei que às vezes é maçante você estar ali na faculdade, vendo algo na teoria e não ter como. As pessoas às vezes, né? O jovem está estudando, mas ainda não está estagiando na área, não está mais. é, agrega muito esse conhecimento, né, da faculdade, buscar os cursos, utilizar muito essas ferramentas, né? Os simuladores que foram falados aqui também, fazer essas pesquisas, porque quando vocês forem para o mercado de trabalho, estiver na empresa, isso vai pesar muito. Você vai ver ali e utilizar, né, a bagagem que você teve ali, na prática, e aí que é assim que você vai galgando e vai crescendo na carreira. Sim, sim. Eu lembrei também de outros simuladores, a gente falou um pouquinho de IoT aqui, né, tem o Tinkercad, A gente que usou muito a lá gente no usou curso, né. muito, simulador de Arduino, e tem outros simuladores também, tem simulador de Raspberry Pi, a própria site arduino.cc agora tem também Tem uma uma cloud plataforma. lá para poder treinar e simular. Então, para a galera que se interessou aí do assunto de IoT, tem esses simuladores também para aprender. E é muito legal você aprender. Eu, pelo menos, gosto muito de aprender programação embarcada com Arduino. Até para a galera que quer só ir para a área de software, é muito bacana você ver o LED acender, você Isso. ver as coisas, os sensores funcionando. O Moisés chegou a fazer também comigo o curso. A gente fez o curso De de robótica, né. robótica também, com Arduino, foi muito legal também ver o robô andando. É, O Moisés modificou e botou para controlar pela pelo pelo celular, tinha celular, várias formas, controlava pelo infravermelho, através do infravermelho, controle. seguindo uma É. linha, desviando de E é obstáculo. justamente são protótipos Sim, utilizados, mas que na área industrial, né, hoje os sim, robôs eles seguem a mesma segue a base, né, mesma base, só que em exatamente, altas proporções, né, tem exatamente. a construção é diferente, mas é o básico do que a gente fez ali, né, no Exato, protótipo. exato. Isso é bacana também a gente trazer essa analogia para o mercado. E é isso, galera. Moisés, muito obrigado. Como é que a galera te encontra? Você usa as redes sociais, você é muito low profile, né? Mas É. como é que a galera te encontra nas redes sociais? A galera quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia, como é que é? Eu tenho meu Instagram, o pessoal é Moisés S. Rodrigues, e tem a rede social da minha empresa, que é @rotansis, e aí manda um Rotansys. direct lá que a gente troca uma ideia, Né? E se tiver tiver precisando também, dúvida. e a galera que estiver precisando de serviço de De infraestrutura, infraestrutura, consultoria, né, consultoria. com algum problema. CFTV também, parte de segurança, a empresa está fazendo. A gente tem até a parceria, né, que a gente está fazendo. Sim, sim. Maravilha. Beleza, muito obrigado, Moisés. A gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. E se você gostou da conversa, se quiserem também, a gente pode se aprofundar, pode fazer outro episódio depois se aprofundando só em IoT. Interessante, né. Seria interessante, Trazer seria até a bom. demonstração do. A gente pode fazer. Se a galera gostar, pode comentar aí. Se a galera quiser, a gente faz depois um outro episódio focado só em IoT. Mas é isso. Muito obrigado, Moisés, por trazer essas dicas e a tua experiência, né, de vida aqui para a galera que está começando aí, a galera que precisa ter um norte. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Massa, obrigado também pelo Valeu. convite. Valeu.